Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E ele, Paulo Renato, que ainda não conseguiu chegar à rádio. Estamos aguardando o Paulo Renato aqui, vamos ver se ele chega aí durante o programa. Nós estamos no capítulo 9, 2 lugares assombrados. Então quem tem medo de assombração, esse é o capítulo certo para a gente estudar. E o item, vê se tu consegue ver o item aí mais fácil do que eu, deixa eu ver aqui. É o capítulo 9. O item 132, então, dos lugares assombrados. Item 132. E a questão que nós estamos é a questão de número 13, tá? Onde Allan Kardec pergunta o seguinte: haverá meios de os expulsar? Quer dizer, expulsar esses espíritos que estão nesses locais, assombrando? E os benfeitores respondem: sim, mas quase sempre o que se faz para afastá-los os atrai ainda mais. O melhor meio de os expulsar, os espíritos maus, consiste em atrair os bons. Aí por isso que a gente quer uma coisa mais fácil, né? Atrair, pois, os espíritos bons, praticando todo o bem que puderdes, e os maus fugirão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e só tereis espíritos bons ao vosso lado. Isso aqui, claro que está falando, né, das casas mal assombradas, mas a gente tem que se atentar para o seguinte: nem sempre o fato dos espíritos manifestarem a sua presença ostensivamente é um problema, porque eu acho que eles são muito mais perigosos quando eles agem na clandestinidade, no silêncio, né, aproveitando da invisibilidade, do que quando eles se manifestam. Porque, mesmo que seja pelo medo, quando a gente está sofrendo um assédio dentro da nossa casa, né, algum objeto está caindo, a gente escuta passos, a gente fica mais atento, a gente vai buscar ajuda, né, a gente vai para uma igreja, a gente vai para o centro espírita, a gente começa a rezar, aquela coisa toda, né, é um sinal de alerta que é ligado. Mas no dia a dia, quando tudo está aparentemente tranquilo na nossa casa, silencioso, a gente muitas vezes não percebe que esses espíritos podem estar ali dentro, causando a discórdia, né? Causando conflitos, às vezes conflitos graves entre marido e mulher, entre mãe e filho, pai e filho, irmãos, e que podem ter consequências muito graves. E como dizem os espíritos aqui, normalmente a gente quer uma fórmula mágica, né, para expulsar esses espíritos. Eu vou no centro espírita, bota nosso nome na desobsessão e nosso endereço, e os espíritos vão lá e vão expulsar esses maus espíritos da minha casa. Mas na realidade a gente não quer fazer a nossa parte, que é atrair os bons. Só que para atrair os bons, a gente tem que mudar o nosso comportamento dentro de casa, né? Temos que ser mais amigos, temos que ser mais fraternos, mais solidários, temos que evitar palavrões, temos que evitar agressividade, temos que evitar determinados tipos de programas da televisão. E aí nós não queremos, Miranda. Por isso que a gente acaba querendo soluções mágicas. Pois é, não é? E nós vamos observar que não foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Em nenhum momento Jesus foi o mágico, né? O magnetismo dele, a magia do amor dele, não foi algo sobrenatural. Ao contrário, é algo que ele conquistou e veio nos ensinar o caminho da luz, como conquistarmos também, através da boa conduta. Para nós que ainda trazemos tantas imperfeições, limitações e necessidades criadas por nós mesmos, não é fácil. Mas o que os espíritos vão observar nesse momento em nossa vida é o desejo sincero e o esforço. Tem um momento que a gente vai
sabe, ter o tombo, mas eles sabem que é parte de um esforço de nos mantermos mais vigilantes. Então, atrair os bons espíritos ao nosso nível não é ser igual a eles, mas é desejar a companhia deles e buscar vigiar em nós aquilo que já pode ser corrigido. Na casa da Miranda é mais fácil, né? Porque são 6 gatos, 2 cachorros. O ambiente lá é fraterno, não é? Ou tem muita briga? Não, eles se dão bem, né? Tem horas que eu só vejo o vulto passando. Entendeu? Um pula de um lugar para o outro. Mas eles também gostam de brincar. Só que às vezes um quer brincar, o outro não quer. Aí tem aquela treta, né? Aí eu deixo um num canto, no outro, mas daqui a pouco eu faço questão de abrir para que eles possam conviver. E as 2 cachorras se dão bem com eles. A Tuca é que impera a vontade dela, né? Então, às vezes eu encontro o gatinho dormindo na toalha dela, ela faz de conta que não está vendo, mas quando ela não está bem, ela expulsa na hora. Então, Miranda fica lá tentando fazer, né, o apaziguamento, as relações de amizade. Mas na minha casa também entra através do telefone, né? Porque às vezes vem uma ligação, vem um atendimento fraterno, vem uma coisa ou outra que você tem que filtrar para saber o que vai falar, porque às vezes o que você fala o outro entende diferente e vai levar a ideia distorcida onde você não sabe onde vai parar. E é interessante isso que você falou, né, da questão de, às vezes mesmo que a nossa casa esteja relativamente em paz, o assédio vem de fora, né? E esse assédio de fora, juntamente com espíritos que querem, de alguma forma, entrar na nossa casa, na nossa mente. E os animais, é interessante isso, né? Eu acabei falando dos seus bichinhos, mas eu tinha visto, já vi alguns vídeos, né? Não vou nem citar aqui a pessoa do vídeo, até porque ela faleceu recentemente. Ele disse que certa vez ele sofreu ameaças, essa pessoa disse que sofreu ameaças, né, de um grupo ligado ao mal, que trabalhava com feitiçaria, esse tipo de coisa. E ele chegou em casa logo após e encontrou os animais dele todos mortos. E eu lembrei também que você já passou por uma situação dessa, né? Passei. Então nós vemos o assédio, né? O quanto essas energias pesadas interferem na nossa casa e até mesmo nos nossos bichinhos. Mas a gente sabe também, Miranda, que nada acontece... Não, os bichinhos são de Deus. Sem a permissão de Jesus. Mas existe essa sensibilidade dos animais também, não é? Existe. Em relação à presença desses espíritos. Existe, porque são vibrações densas, não é? São vibrações densas e os animais, eles vibram numa outra faixa, né? Mais suave, mais leve. Eu sei que com o meu papagaio foi assim. No momento que a gente estava ligado a uns compromissos mais... delicados, eu cheguei em casa, o papagaio estava caído no fundo da gaiola. Aí que eu olhei, eu ouvi, antes de eu checar o papagaio, eu ouvi assim: ué, você não gosta de bichinho ali? Você não acha que todos devem ser livres? Eu falei: eu percebi. Acho sim, deve ser livre então. Ele agora é livre. E eu estou feliz, porque hoje é dia de Francisco de Assis. Agora eu sei que na falange de Francisco de Assis tem um papagaio. Mas eu percebi. E a energia ainda se manifestou. E disse que era ele que estava ali influenciando de forma negativa e o porquê. Não tem problema não, ele agora vai voar. Mas o nosso ouvinte, Miranda, acho que eu não toquei nesse assunto por acaso, né? A gente não está aqui sozinho. Deve estar muito preocupado, né? Você, por exemplo, você tem 6 bichinhos em casa, 6 gatinhos, mais 2 cachorrinhos. E o ouvinte deve estar lá agora pensando assim: poxa, mas então o meu animal... ele corre risco, né, com a presença desses espíritos dentro da minha casa, com essas coisas do mal, porque, claro, a pessoa ouve uma coisa dessa e fica preocupada. Como é que funciona isso? Porque, assim, parece que o mal tem um poder ilimitado, e não é bem assim. Não tem um poder ilimitado. Nós sabemos que nós estamos na chuva para nos molhar, não é? E com Jesus, trabalhar na chuva é se paramentar. Com o chapéu de chuva, com a capa... com a galocha, né, com a proteção. E a nossa proteção é o quê? Sabendo das nossas limitações morais, que são muitas, vigiar nossos pensamentos. Entendeu? Vigiar nossos pensamentos. Nós sabemos que nenhum bichinho da minha casa partiu fora da hora. Mas, às vezes, uma energia mais densa ali, com o objetivo de causar um dano maior, foi filtrado através da vida de um serzinho que daqui a pouco já está aí. Eu tenho bichinhos comigo que já estão comigo pela segunda vez. Minhas 2 cadelinhas eu identifiquei naturalmente, pelos condicionamentos delas eu identifiquei. Isso é muito comum, né? Sendo possível, os espíritos podem promover que estiveram esse reencontro, comigo, né? Entendeu?
Então, é só não ter medo. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Qualquer coisa que acontece com os meus bichos é o outro? Não, de jeito nenhum. O animalzinho, ele já estava, de alguma forma, numa situação de possibilidade de desencarne. Eu lembro, que, estudando lá na Penha, não é? Na CF, com o Marco Aurélio, ele narrou que o pai da esposa dele, morando numa região mais rural, num sítio, sei lá, alguma coisa assim, parece que tinha um cabrito, uma cabra, um bode, que tem um pessoal que faz sacrifício de animais, alguns rituais de mediunismo, né? E aí ele parece que socorreu o bichinho e levou para a guarda dele. Uma semana depois aconteceu um acidente lá dentro e o bicho morreu. Quer dizer, estava numa predisposição de desencarne. Agora também, vocês podem compreender ou não, a sensibilidade do animal, o animal não tem mediunidade. Não podemos dizer que um espírito vai fazer qualquer coisa e incorporar no animal, que ele é médio. Mas os animais têm percepções, porque são princípios inteligentes. Mas eu começo a compreender, e o Herculano Pires fala isso no livro sobre mediunidade, que os princípios espirituais influenciam sobre os outros também. Então, um animalzinho desencarnado pode influenciar um outro encarnado. E lembra do Chico, quando o cachorrinho dele estava fazendo umas coisinhas para lá, e o pessoal, é fulano que voltou? Não, ele está aqui do lado. Está aqui do lado desse cachorrinho que eu ganhei agora, fazendo isso comigo, e o outro está reproduzindo. Quem não gosta do Chico, acha que o Chico não tem fundamento, eu respeito, mas eu considero muito o que ele compartilhou conosco. O que é que nós vamos observar? É que os animais, eu lembro que eu tive uma cadelinha, uma salsichinha, que ela participava do culto conosco, assiduamente. E quando as coisas estavam um pouco mais densas, ela empolava o corpo todinho. Ela ficava com o corpo todo empolado, como se fosse uma reação alérgica. E aquilo já me chamava atenção. E eu cuidava e cessava. Nunca posso dizer que qualquer animal meu desencarnou porque os espíritos mataram. Não. Deus não permitiria. Mas uma energia mais densa, pela fragilidade, eles podem ter absorvido sim. Que foi o caso do papagaio. Então, para proteger os nossos animais, a nossa casa, os nossos filhos, cabe a gente também fazer um esforço, né, de ter uma conduta dentro de casa mais adequada, mais cristã. Isso mesmo, não é? Isso mesmo. E compreender assim, quando o animal parte, a vida pertence a Deus. O Senhor da vida é Deus. A nós nos cabe cuidar da vida. Se tem alguma intenção, algum ser que cuida da morte, é parte dele, entre ele e Deus. Não nos cabe julgar nem persegui-lo, né? Mas manter essa sobriedade. Então vamos dar a sequência aqui agora na questão de número 13A. Entretanto, há pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as estripulias dos espíritos maus. Por quê? Interessante, né? Porque assim, se a pessoa é bondosa, se a pessoa faz o bem, por que ela mesmo assim está passando por isso? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova, para exercitar a paciência delas e estimulá-las a se tornarem ainda melhores. Não acrediteis, porém, que as que falam das virtudes sejam as que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora, ou nunca fala a respeito, que é a característica dos grandes espíritos, sim, né? Sim, sim. É interessante nós considerarmos aqui, olha só. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece como prova. Porque é uma oportunidade da pessoa estar ali se forjando cada vez melhor. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente... Não, peraí. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece como prova, para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Olha só, se um espírito que não é muito fraterno se aproxima de uma pessoa que está desejando realmente se melhorar e ela detecta isso, é envolver ele em oração. Não foi o que o Chico fez? Quantas vezes ele detectou a aproximação de espíritos com a intenção pior sobre ele? Até tirar a vida dele. E ele simplesmente ali atendeu com responsabilidade e atenção. Eu lembro de uma passagem do Chico que o espírito se apresenta como se fosse o diabo. Porque ele se plasmou Sim. nessa figura, né, folclórica do diabo. E aí quando o Chico observa o Emmanuel se posta e fala assim, não diga que não chamou. Aí ele,
que é que você quer comigo, Chico Xavier? Ele, meu irmão, é que o senhor é tão forte, sabe? Eu estou precisando muito da sua energia, da sua ajuda, para me auxiliar em tal coisa. Aí o Espírito olhou para ele, contigo nem o diabo pode, né, Chico? Porque se a pessoa realmente é boa, quantas pessoas com intenção malévola se aproximaram de Madre Teresa, da Irmã Dulce, e foram acolhidos por eles com respeito, com carinho e fraternidade? É muito interessante a gente refletir sobre isso, porque teve uma época na minha situação mediúnica lá no Bezerra, no sábado à noite, quando eu posso, eu estou no Bezerra aos sábados à tarde, mas infelizmente não é o dia que eu tenho facilidade de chegar, nunca foi. Eu nunca tive vínculo com a reunião de sábado à tarde, não é porque eu não quisesse, é porque eu não estava dentro da minha realidade doméstica. E no sábado à noite, quando eu estive no atendimento fraterno, eu tive a oportunidade de aprender muito, sabe? Algumas coisas que hoje me auxiliam a discernir, 70% delas eu vivi ali no Bezerra de Menezes. E eu lembro que aconteceu algo muito interessante. Teve um dia no atendimento fraterno que chegou um senhor. E ele começou a narrar a situação dele. Eu nunca perguntei quem era, né? Mas eu tomei conhecimento que ele era um delegado de polícia. E ele estava com as situações particulares dele ali e os conflitos da própria profissão. E nós... Tinha um companheiro, o seu Acácio, que na época estava junto lá no atendimento fraterno. Ele foi acolhido e fez o tratamento lá. E ficou na assistência fazendo o tratamento dele. Na outra semana chegou alguém muito comprometido criminosamente, entendeu? A energia daquelas. E aí eu fiquei assim olhando. Eu não fiz o atendimento, foi o companheiro. E nós tomamos conhecimento. Aí eu fiquei assim olhando. Na mesma assistência estava um criminoso de periculosidade e estava um delegado de polícia. Jesus era o mesmo para os dois. Sim. A espiritualidade acolheu os dois, sem discriminar, sem expor nenhum nem outro, e um não sabia que o outro era o que estava fazendo ali. Então, isso nós trazemos para a vida pessoal. Quando se aproxima de alguém da gente com intenção malévola, a energia não é agradável. A intuição diz, olha, procura se afastar, procura evitar. Mas se a pessoa dirige-se a nós com qualquer abordagem, que em primeiro lugar esteja o pensamento em Deus. Porque Ele vai nos acolher e vai nos inspirar como lidar sem que a gente precise maltratar. É essa elevação do pensamento em Deus que vai atrair a energia que vai auxiliar o outro. A gente não sabe saindo dali para onde aquele outro vai. E de repente a gente pode ter sido o último contato dele nessa encarnação. E outro ponto que ele coloca aqui, os espíritos na resposta da questão 13A, é que não acrediteis, porém, que as que falam das virtudes sejam as que mais possuem, né? Os espíritos realmente nobres, eles jamais ficam exaltando as próprias virtudes. Quando a pessoa começa a falar, eu sou bom... porque eu sou isso, eu sou aquilo, então a gente já tem que ligar o sinal de alerta, né? Porque não se vê as almas mais nobres agindo dessa forma. Normalmente, aqueles que são mais nobres são os mais humildes. Então, o fato da gente ficar fazendo uma ideia das pessoas, né? A gente não tem que julgar ninguém, nem para o bem nem para o mal, né? Não nos cabe julgar. O que eu procuro sempre ser autêntico. Algumas vezes até alguns ouvintes falam, mas você fica falando que você não tem fé, que você tem medo disso, medo daquilo, você é espírita, é psicólogo. Eu falei, eu só tento ser transparente, porque eu prefiro que as pessoas olhem para o Eduardo e vejam o que o Eduardo verdadeiramente é, do que ficarem fazendo uma imagem de mim que não é real. Eu sou um ser humano igual você que está aí do outro lado, a Miranda também. Temos nossos conflitos, nossas dificuldades, e a gente sempre tenta passar para as pessoas que não tem que ter esse olhar para a gente como se nós fôssemos criaturas diferentes de vocês que estão aí agora nos ouvindo, só porque a gente está no microfone da rádio. Nem deve. E é interessante porque essa frase aqui, se nós não refletirmos, ela fica com sentido ambíguo. Olha só. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Ele não está falando de pessoas que divulgam virtudes, que falam, que refletem sobre virtudes, não. Eles estão falando daqueles que se julgam virtuosos, que dizem, eu sou bom, eu sou humilde, eu sou pacífico, eu sou generoso. Ele está falando desses, porque a pessoa que se apresenta como virtude está usando uma capa de santo que às vezes não possui. Porque aqueles que verdadeiramente estão na tarefa do bem, buscando se melhorar, eles não se percebem.
porque ele só vê o esforço que tem que fazer, não a conquista realizada. Eu já tive a oportunidade de ouvir assim e ficar refletindo, não sei qual era a intenção da pessoa, eu imagino que foi a melhor, não é? A melhor. A pessoa fica se falando como se tivesse intimidade com Jesus. Olha, nenhum de nós tem intimidade com Jesus como poderia e deveria. Mas nós dizemos assim, precisamos desenvolver mais intimidade com Jesus. Isso todos nós precisamos. Quando nós dizemos, precisamos desenvolver mais intimidade com Jesus, nós não estamos dizendo que nós somos íntimos de Jesus, não. Mas deveríamos ser. Se tivéssemos vergonha na cara, deveríamos ser. Porque nosso guia e modelo é ele que traz para nós todo o estímulo de melhoria moral. E nós não atentamos para esse chamado. Mas atentamos para os impulsos inferiores que outras criaturas que permeiam conosco no dia a dia tentam colocar, rebaixando, humilhando, desconsiderando, maltratando, entendeu? E até sendo desonesto, tanto na presença como na ausência. E nós permitimos que essas relações se interponham em nossa vida. Nós permitimos que elas atrapalhem o nosso projeto de ser mais vigilante conosco mesmo. E se não for alguém determinado a se melhorar, desestimula-se, desanima-se e larga a tarefa e some perdido em si mesmo. Então, nós quando dizemos, precisamos desenvolver mais intimidades com Jesus, nós ainda não somos íntimos, mas precisamos. Entendeu? Falar disso não é dizer que já é íntimo com Cristo. E quem faz essa leitura está sendo desonesto consigo mesmo perante a consciência divina. O que ele está querendo dizer aqui não é que nós não devamos falar das virtudes que vamos conquistar. Precisamos falar daquilo que ainda não somos, que é o nosso ideal. Ele está falando daqueles que se julgam. E ninguém pode dizer que o outro se julga tal coisa, porque não pode fazer a medição por dentro. Não é? Agora uma pessoa diz, mas eu sou uma pessoa muito boa, mas eu sou isso, aquilo, eu sou humilde. Essa pessoa ainda não tem noção de bondade e humildade, porque se tiver, como o Chico fala, o Chico, ele se colocava como alguém em lutas muito grandes. E quando a gente olhava para o Chico e dizia, mas Chico é tão humilde, olha só, ele nem se considera. O Chico, ele era humilde porque ele reconhecia que entre ele e Jesus tinha um abismo. E as virtudes que ele já tinha conquistado, que se sobressai perante nós, diante do Cristo elas somem. É essa maturidade que a gente tem que buscar e refletir. Mas sempre que alguém desdenha de qualquer esforço nosso, vejamos esse desdém como sendo o melhor que o outro está oferecendo, com a melhor da intenção. É verdade, né? Nós temos que também reconhecer o nosso esforço. E reconhecer o nosso esforço não é ser orgulhoso. Eu, Eduardo, me considero hoje uma pessoa muito melhor do que eu era há 10 anos. Porque a maturidade, o estudo da doutrina, o trabalho no bem. Então a gente também tem que parar com essa coisa, é o contrário, né? Tem gente que só se maltrata, tem uma visão ruim. Então nem 8 nem 80, é uma visão equilibrada, consciente daquilo que nós trazemos ainda como nosso lado sombra, né? Que nós precisamos modificar. Paulo de Tarso já dizia isso, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero a todo instante se me apresenta. Então se Paulo de Tarso carregava esse conflito com ele, e nós devemos tanto a esse espírito, Paulo de Tarso, o que dirá nós que estamos saindo, né, de milênios de sombra, como diz o Espírito Emmanuel, em busca da luz. Então a nossa luta é muito grande, não temos nem que nos acharmos muito bons, mas também não temos que ficar nos achando as piores pessoas do mundo. Estamos tentando melhorar. E cada dia, cada conquista que a gente tem que ficar feliz, né, pela nossa melhora, quando a gente consegue retribuir o mal com o bem, quando a gente consegue não desejar o mal, não querer vingança. São pequenas conquistas que um dia irá nos levar à condição de bons espíritos. Dito isto, acabamos, né, o nosso programa. Infelizmente, Paulo Renato não pôde chegar a tempo. Vamos ver se para a semana que vem ele consegue estar aqui conosco. Desejando muita paz e muita luz para todos vocês. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos agora novamente para conversarmos sobre a Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Contribuam 3386-1422. 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Vamos lá, Astênio. Agora nós vamos começar uma nova etapa, né? Isso, na verdade a gente vai prosseguir, né? A gente começou no programa anterior, na Revista Espírita de novembro de 1858, um tema intitulado aqui, Uma Noite Esquecida, ou A Feiticeira Manouza. 12ª noite dos contos árabes, ditado pelo espírito Frederic Soulier. Então Kardec informa aqui que havia umas reuniões familiares na casa do Sr. Baudin, que tinha 2 filhas médiuns. Inclusive Kardec informa aqui, em primeira mão, que o Livro dos Espíritos começou na casa do Sr. Baudin e foi bem desenvolvido também, né, em grande parte, na casa do Sr. Baudin. Sim. Com essas 2 médiuns, né? Não foi somente... Eram filhas, né? Filhas, né? Então, nessas reuniões na casa do Sr. Baudin, se manifestou, né, em algumas reuniões, um escritor, né, que se chamava Frederic Soulier. Sim. E ele não era um espírito muito sério, não, era engraçado e tal, mas até... E gostava de seguir o colega, não é isso? Eu me lembro? Tinha lá um frequentador que ele só ia quando esse frequentador ia. Né? Então ele acompanhava esse frequentador. Bom, e aí o Kardec descreve aqui os fatos, né? Não dá para a gente retornar, e a gente tem que prosseguir de onde a gente parou na reunião passada, né, onde a última informação foi no sentido de que, quando esse espírito, o Soulier, estava presente, outros espíritos não se manifestavam. Sim. Né, o próprio dirigente espiritual dali da reunião dizia que ele cedia o lugar ao Soulier por uma delicadeza, né, porque devia fazer as honras da casa. Quer dizer, então, ele era um espírito de algum modo querido, né, acatado, né, a ponto de que se ele estava presente os outros se calavam, né. Bom, um dia esse Frederic Soulier anunciou que nos daria um romance à sua maneira, e realmente algum tempo depois começou uma narrativa cujo início era muito promissor. O assunto relacionava-se com os druidas e a cena se passava na Armórica, ao tempo da dominação romana. Infelizmente, parece que se apavorou diante da tarefa que havia empreendido, porquanto, é preciso que se diga bem, o trabalho assíduo nunca foi o seu forte, confessando que encontrava mais satisfação na vida preguiçosa. Mole, cara. Né? Não tinha conta para pagar, trabalhar para quê? Né? Luz também cortava. Né? Não tinha que pagar aluguel, então Nossa Senhora. Trabalhar para quê? Então ele começou a escrever o romance, mas depois ele se cansou de escrever o romance. Né? Então, assim, depois de haver ditado algumas páginas, abandonou o romance, mas disse que escreveria outro, que lhe daria menos trabalho. Olha só. Então, esse romance aqui, que ele começou a escrever, ia dar um cansaço danado, né? Bom, vou escrever outro mais leve. Muito esforço. Eu vou escrever outro mais leve, né? Bom, foi então que escreveu o conto. Então, agora deixou de ser um romance e passou a ser um conto, né? Então, foi então que escreveu o conto, cuja publicação iniciamos. Mais de 30 pessoas assistiram a essa produção e podem atestar-lhe a origem. Então, havia provas, né? Então mais de 30 pessoas viam a médium escrever o conto.
Não o damos absolutamente como obra de elevado alcance filosófico, mas como curiosa amostra de um trabalho de grande fôlego obtido pelos espíritos. Então, quando Kardec fala de grande fôlego, é porque eram muito comuns comunicações pequenas. Aí, de repente, vem uma comunicação em forma de conto, né, que tem prosseguimento, não escreve tudo no mesmo dia. Exatamente. Né? Então, notar-se-á como tudo nele tem sequência, como tudo se encadeia com uma arte admirável. O que há de mais extraordinário é que esse relato foi retomado em 5 ou 6 sessões diferentes, e muitas vezes após interrupções de 2 ou 3 semanas. Então Kardec achou extraordinário isso, porque a continuidade que ele dava, 2, 3 semanas se passaram e ele continuava. Em reuniões diferentes. Agora, a gente tem, né, modernamente, a gente tem questões, casos, né, muito mais extraordinários do que isso aqui, que a gente vê, por exemplo, existe livro psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira. Exatamente. Né? Em que o outro dá sequência ao que o Chico falava. Isso, então, eles estando em locais diferentes, um capítulo era psicografado pelo Valdo, outro capítulo psicografado pelo Essa pelo é uma Chico, mediunidade incomparável. Não é? Então, isso aqui, se Kardec tivesse visto isso, né, ficaria encantadíssimo. Ora, a cada vez que recomeçava, o assunto continuava como se tivesse sido escrito de um sorvo, sem rasuras, sem aditamentos e sem que houvesse necessidade de lembrar o que antes já fora relatado. Nós o damos tal qual saiu do lápis do médium, sem nada haver mudado, nem no estilo, nem nas ideias, nem no encadeamento dos fatos. Algumas repetições de palavras e pequenos senões de ortografia foram percebidos, tendo o próprio Soulier nos encarregado de os corrigir, dizendo que nos assistiria nesse mistério. Então, problemas ortográficos e tal, ele foi percebido pelo Kardec e o Soulier autorizou corrigir. Perfeito. Então, até porque o Soulier, na última existência dele, bom, ele era francês também, né? Mas mesmo assim, como ele não gostava muito de trabalhar, não devia gostar muito de estudar também. Era meio preguiçoso. Né? Então não entendia muito bem a ortografia francesa. Quando tudo estava terminado, ele quis rever o conjunto, ao qual, então depois das correções, ele quis rever o conjunto, ao qual fez apenas algumas retificações sem importância, autorizando a sua publicação, como bem o entendêssemos, e cedendo com satisfação os direitos autorais. Também, como é que ele ia exercer os direitos autorais, né? Estando morto? Exatamente. Todavia, julgamos por bem não o inserir na revista sem o consentimento formal de seu amigo póstumo, a quem pertencia de direito, porque foi graças à sua presença e à sua solicitação que nos tornamos devedores dessa produção de além-túmulo. Astênio, como Kardec era cuidadoso, né? Sim. Com as pessoas, então isso também tem uma importância muito grande, né? Na feitura. Não é só porque é um espírito, um outro espírito que acompanhava, ele tinha cuidado. Sim, né, total, né? E aí, então, Kardec teve várias vidas. A seriedade. Kardec teve várias vidas só naquela vida, né? Porque exatamente. Assim, né? Bom, aí ele termina só essa introdução. A gente nota que isso aqui é prefácio. Se vocês se lembram, ele colocou no início prefácio do editor. Isso aqui é só o prefácio. Só o prefácio. Então ele termina o prefácio dizendo o seguinte: o título foi dado pelo próprio espírito Frederic Soulier. Então esse título, Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira Manusa, foi um título dado pelo próprio autor espiritual do conto. E agora sim entra o conto. Exatamente. E aqui no conto o título está apenas Uma Noite Esquecida. Tá? Aí vem o capítulo 1 do conto Uma Noite Esquecida. E aí realmente quem só vai assistir uma parte aqui em cada programa vai ter dificuldade para poder entender. Verdade. Bom, mas vamos lá. Uma Noite Esquecida. Havia em Bagdá, então isso agora já é o próprio romance, né? O conto, tá certo? Havia em Bagdá uma mulher do tempo de Aladim. É a sua história que vou narrar. Então é bem o jeito dele, né? Brincalhão e tal, né? Porque o romance anterior era muito sério. Bom, num dos subúrbios de Bagdá, não longe do palácio da sultana Scheherazade, morava uma velha mulher chamada Manusa, feiticeira das mais apavorantes.
Essa velha era motivo de terror em toda a cidade. À noite passava-se em sua casa coisas tão assustadoras que mal se punha o sol, ninguém se aventurava a passar por ali, a não ser algum homem apaixonado à procura de um filtro. Esse filtro tem uma nota de rodapé dizendo beberagem com que se pretende despertar o amor. Tá? Então esse filtro era uma bebida para tentar despertar o amor de alguém, né? Bom, para sua amante rebelde ou uma mulher abandonada em busca de um bálsamo para pôr na ferida que o amante, ao desampará-la, lhe haviam provocado. Então só tinha contato com aquela mulher, a Manouza, né, as pessoas nessas situações, precisando de ajuda, né, e daí por diante, né? Bom, certo dia em que o sultão estava mais triste que de costume, e a cidade se achava em grande desolação porque queria mandar matar a sultana favorita, e que, por seu exemplo, todos os homens eram infiéis, um jovem deixou a sua magnífica habitação, situada ao lado do palácio da sultana. Obviamente que o palácio da sultana também era o palácio do sultão. É que o sultão tinha várias sultanas, né? Então, tinha um jovem que morava ao lado desse palácio. Esse jovem usava uma túnica e um turbante de cores sombrias, mas sob essas simples vestimentas havia grande ar de distinção. Procurava ocultar-se ao longo das casas, como se fora um amante que temesse ser surpreendido. Dirigia-se para os lados da casa de Manouza, a feiticeira. Então ele estava assim meio disfarçado e tal, indo para a casa da feiticeira. Uma viva ansiedade estampava-se em seu rosto, denunciando a preocupação que o agitava. Atravessou as ruas e praças rapidamente, porém usando de grande precaução, então para não ser reconhecido, não ser visto, né? E ele indo lá naquela casa tão temida. Parecia Nicodemos, né? Disfarçando, né? Chegando à porta, hesitou por alguns minutos, decidindo-se depois a bater. Durante um quarto de hora, ou seja, 15 minutos, né, padeceu angústias morais, porque ouvia ruídos, isso depois que ele bateu na porta, né? Então, durante um quarto de hora, padeceu angústias mortais, porque ouvia ruídos de que nenhum ouvido humano até então havia escutado. Uma matilha de cães uivava com ferocidade, isso vindo lá de dentro da casa da mulher aqui. Uma matilha de cães uivava com ferocidade. Gritos lamentosos faziam-se ecoar e se percebiam gemidos de homens e mulheres, como só acontecer no fim de uma orgia. E para iluminar todo esse tumulto, luzes correndo de cima a baixo da casa, fogos fatos de todas as cores. Depois, como que por encanto, tudo cessou. As luzes se apagaram e abriu-se a porta. Então, durante aquele tempo que ele estava ali na porta, aguardando que alguém abrisse, ele ouvia uma barulheira tremenda lá dentro. Né, isso deve ter sido minutos. Então, e barulhos das mais diversas naturezas. Exatamente. Né, como se a casa dela tivesse repleta de pessoas e daí por diante. Bom, agora entra o capítulo 2, né, do conto. Então terminou aqui o capítulo 1, provavelmente o capítulo 2 foi escrito em outra reunião, né? Daí por diante. Isso. O visitante ficou confuso por alguns instantes. Então a gente nota que o capítulo 2 prossegue exatamente do ponto em que parou o capítulo 1. Né? Então o visitante ficou confuso por alguns instantes, sem saber se devia entrar no corredor escuro que surgia à sua vista. Por fim, armando-se de coragem, penetrou audaciosamente. Depois de haver caminhado às cegas o espaço de 30 passos, encontrou-se diante de uma porta que abria para uma sala iluminada apenas por uma lâmpada de cobre de 3 bicos, suspensa do centro do teto. Todo mundo deve só se lembrar que a gente está lendo aqui um conto, né? Isso é uma novela, uma invenção, né? Bom, a casa que, conforme o barulho ouvido da rua, deveria ser muito habitada, tinha agora um ar deserto. Quer dizer, ninguém saiu de lá de dentro e aquela barulheira toda cessou, né, e não tinha ninguém lá dentro. Né? Bom, a casa que, conforme o barulho ouvido da rua, deveria ser muito habitada, tinha agora um ar deserto.
A sala imensa e que, por sua construção, devia ser a base do edifício, estava vazia, se excetuarmos os animais empalhados de todo tipo que o guarneciam. Animais empalhados. Você já imagina um ambiente escuro. Eu já tinha... Era uma feiticeira mesmo, era né? Feiticeira. Eu já tinha saído correndo já. No meio dessa sala havia uma pequena mesa coberta de livros de magia, e à sua frente, numa grande poltrona, estava sentada uma velhinha de apenas 2 côvados. Quer dizer, era baixinha, quase anã a mulher, né? Porque o côvado varia entre 45, 50, alguns falam de 60, depende do povo e o tempo, né? Mas, de qualquer forma, 2 côvados era uma anãzinha, a própria da velha. E de tal maneira, agasalhada com chales e turbantes, que era impossível divisar seus traços. À aproximação do estranho, ela levantou a cabeça e lhe mostrou o mais terrível rosto que se possa imaginar. Ele devia ser vamos dizer assim, uma bruxa. No mínimo. É. Eis que estás aqui, senhor Noredan. Já sabia até o nome dele, viu? A bruxa sabia até o nome dele. Eis que estás aqui, senhor Noredan, disse ela, fixando os olhos de hiena no rapaz que entrava. Aproxima-te. Faz vários dias que meu crocodilo de olhos de rubi anunciou-me tua visita. Então, um dos animais dela lá... Empalhado. Anunciou. Dize se é um filtro que precisas. Então, a gente já viu que o filtro é aquela beberagem, né? Dize se é um filtro que precisas ou de fortuna. Mas que digo eu, fortuna, a tua não faz inveja ao próprio sultão? Então ele já era rico, né? Então não era fortuna que ele foi procurar lá. Exatamente. Não és o mais rico, assim como és o mais belo. Ela conhecia tudo dele. Provavelmente é um filtro que vens procurar. Qual é, pois, a mulher que tem a ousadia de ser cruel contigo? Enfim, nada devo dizer, nada sei. Estou pronta a ouvir-te as dificuldades e a te dar os remédios necessários, desde, naturalmente, que minha ciência tenha o poder de ser útil. Mas por que me olhas assim e não avanças? Estarias com medo? Ele diria, claro. Não. Estarias com medo? Tal como me vês, eu te amedronto. Eu te amedronto, por acaso? E tem dúvida? Sim. Outrora fui bela, mais bela que todas as mulheres existentes em Bagdá. Foram os desgostos que me tornaram tão feia assim. Mas que te importam os meus sofrimentos? Aproxima-te, eu te escuto. Apenas não te posso conceder mais que 10 minutos. Apressa-te, portanto. Então, ela tinha muita coisa. Tinha muita coisa para fazer, né? As beberagens dela lá. Exatamente. Né? As conversas com os crocodilos. Isso. Bom, Noredan não estava muito tranquilo. Entretanto, porque não quisesse mostrar à velha a perturbação que o agitava, avançou e lhe disse: mulher, venho aqui por uma coisa grave. De tua resposta depende a sorte de minha vida. Vais decidir da minha felicidade e da minha morte. Eis do que se trata. O sultão, e ele informa ela por que ele foi lá, né? O sultão quer mandar matar Nazara. Eu a amo. Vou contar-te de onde vem esse amor. Então era vizinha dele, a sultana aqui era vizinha dele. E o sultão ia matá-la, né? Isso. Eu a amo, vou contar-te de onde vem esse amor e te pedir me tragas um remédio, não a minha dor, mas a sua infeliz situação, porquanto não desejo que ela morra. Sabes que meu palácio é vizinho ao do sultão. Nossos jardins se tocam. Há cerca de 6 semanas, passeando à noite em meus jardins, ouvi uma música encantadora, acompanhada da mais deliciosa voz de mulher que jamais ouvira. Querendo saber de onde vinha, aproximei-me dos jardins vizinhos e percebi que se originava de um caramanchão de verdura, habitado pela sultana favorita. Fiquei vários dias absorvido por esses sons melodiosos. Sonhava noite e dia com a bela desconhecida, cuja voz me havia seduzido, porque, é preciso que se diga, no meu pensamento só podia ser bela. Então ele ouvia a voz e imaginava que ela fosse bela, né? Todas as noites eu passeava nas mesmas aleias em que tinha ouvido aquela maravilhosa harmonia. Durante 5 dias foi em vão. Finalmente, no 6º dia, a música fez-se ouvir novamente. Não mais me podendo conter, aproximei-me do muro e vi que era preciso despender pouco esforço para o escalar. Então ele resolveu pular o muro para se aproximar daquela que estava cantando. Após alguns momentos de hesitação,
tomei uma grande decisão. Passei do meu para o jardim vizinho. Invasão de domicílio, né? Do sultão. Do sultão, perigoso. Né? Exatamente, por isso que ele mandou matar. Passei do meu para o jardim vizinho. Ali percebi não uma mulher, mas uma Uri. Quer dizer, eu não sei nem se pronuncia Uri ou se é Huri, porque é H-U-R-I. Tá? E tem uma nota de rodapé dizendo que Uri seria moça de grande beleza que, segundo o Alcorão, desposará no paraíso o muçulmano fiel. Né? No paraíso vai ter que morrer. Isso. Então, após alguns momentos de hesitação, tomei uma grande decisão. Passei do meu para o jardim vizinho. Ali percebi não uma mulher, mas uma Uri, a Uri favorita de Maomé, uma maravilha, enfim. À minha vista, ela se assustou um pouco. Então, quando ela viu o estranho ali, né? À minha vista, ela se assustou um pouco. Mas, lançando-me a seus pés, supliquei que não tivesse nenhum receio e me ouvisse. Disse-lhe que seu canto me havia atraído e garanti-lhe que em minhas atitudes não encontraria senão o mais profundo respeito. Ela teve a bondade de me ouvir. Então, ela confiou nele. Exatamente. E não fez escândalo, né? Bom, aí passamos aqui para o término não do conto, porque o próprio Kardec coloca aqui no final, continua no próximo número, então né, a gente vai ter que esperar no futuro. Mas então, terminando aqui o conto, a parte do conto já publicada nessa revista, né, de novembro, o autor diz o seguinte: passamos a primeira noite a falar de música. Também cantei e ofereci-me para acompanhá-la. Ela consentiu e marcamos encontro para o dia seguinte, à mesma hora. Naquele momento estava mais tranquila. O sultão estava em seu conselho, em uma reunião, né? E a vigilância era menor. As 2 ou 3 primeiras noites se passaram inteiramente com música, mas a música é a voz dos amantes, e a partir da 4ª noite não éramos mais estranhos um ao outro. Nós nos amávamos. Como era bela! Como sua alma também o era. Então já estava até podendo ver a alma da... Mas obviamente que você está falando pelos valores. As pessoas, pelo conto, né? Pelas pessoas, eram lúdicas, né? Ela se apaixonava pela voz, pelo canto e fazia uma ideia e uma imagem. E ela era realmente bonita. Sim, a voz dela correspondia beleza. Ao que ele imaginava. Né? Exatamente. E pior que aqui, quer dizer, pior não, né? Até natural. Porque a partir do momento em que ele passou a ter contato com ela, ele viu que a beleza dela não era só a beleza física, né? Exatamente. Que era uma pessoa de altos valores e tal, portanto, uma beleza espiritual. Exatamente. Né? Bom, como era bela, como sua alma também o era. Planejamos a fuga diversas vezes. Isso, se encontraram pela 4ª vez, já está no lucro. Já estava planejando a fuga. Como sua alma também era. Planejamos a fuga diversas vezes. Por que não realizamos? Então, isso aqui é ele falando lá com a velha, né? Sim. Por que não realizamos a fuga? Eu seria menos feliz e ela não estaria prestes a sucumbir. Então, você nota que ela não foi condenada à morte, entre aspas, pelo sultão por causa do encontro dela. Ele nem sabia disso. Exatamente. Ela já estava condenada à morte. Exatamente. Né? Então, por que não realizamos? Eu seria menos infeliz e ela não estaria prestes a sucumbir. Essa bela flor não estaria a ponto de ser colhida pela foice que vai arrebatá-la à luz. E aí, não que ele pare por aqui, né? O Kardec para por aqui, continua no próximo número, e agora ficamos nós tentados a ouvir o resto da história. O resto, né? E como nós estamos na revista de novembro de 1858, só quando estivermos na revista de dezembro de 1858 é que nós vamos poder voltar a continuidade desse conto. Então, meus amigos, vamos esperar mais um pouquinho. Né? E quem for assistir só lá, sem ter assistido essa parte, mais uma vez vai ficar perdido. Exatamente, não vai entender. Terminamos agora a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Colaborem. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.